a aula de hoje de História, a Primeira Guerra. Então, vamos começar nossa aula falando sobre esse fato histórico que ocorreu entre o período de 1914 a 1918. Tal fato que vai ter várias definições e vários entendimentos para esse momento. Também nós vamos depender de uma situação da seguinte forma: a Primeira Guerra ela vai ser consequência de vários fatos, dentre eles o principal é o imperialismo e a segunda Revolução Industrial. Todos esses fatores irão contribuir para o acometimento da Primeira Guerra Mundial. E todo esse fator da Primeira Guerra Mundial não vai resultar em um fato positivo. Esse fato é que, durante esse período, nós teremos vários fatores que vão ficar em abertos, e esses fatores em aberto vão deixar arestas não aparadas para que resulte em novos conflitos posteriormente. Mesmo uma tentativa de paz no final dessa Primeira Guerra, vão tentar entrelaçar vários tratados de paz entre as nações e não vão ser tão resultantes assim. Tal fator é que nós teremos aí um período de entre guerras que não vai ser satisfatório para todos. Todos vão sofrer com esse momento de entre guerra, mesmo tendo algumas nações em grande evidência após a Primeira Guerra, que vão melhorar a sua economia, mas devido às más administrações em seus governos, vai ter uma decadência, vai ter um momento de crise. Mas então vamos lá para o nosso primeiro período, que é a Primeira Guerra, que então os motivos dessa Primeira Guerra, como eu falei, dentre eles, nós teremos o imperialismo, ou neocolonialismo, também a partilha da África e a própria segunda Revolução Industrial, que no caso são aquelas três grandes invenções que já conhecemos, que vai acelerar o desenvolvimento industrial na Europa, também paralelamente aos Estados Unidos e na Oceania, o Japão. O imperialismo, o que vai ser o imperialismo? Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da África e da Ásia, ocorrida no final do século XIX. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora do processo neocolonial. A insatisfação da Itália e da Alemanha, neste contexto, pode ser considerada uma das causas da Grande Guerra. Mas o imperialismo que nós conhecemos, ele vai ser resultante do próprio desenvolvimento desse processo da Revolução Industrial, que, querendo ou não, ele vai depender desse avanço das nações europeias sobre a África e a Ásia. Mas esse processo do imperialismo, dessa busca desenfreada das grandes nações europeias, ela vai se dar pelo seguinte fato, só recapitulando, essas nações elas vão se modernizar, vão aumentar sua produção, mas não vão ter mercado consumidor, então eles vão buscar novos mercados consumidores. E nessa busca de novos mercados consumidores, eles vão colonizar a África e a Ásia. E essas nações
de princípio, vão ter um financiamento por parte dos bancos e das indústrias que querem esse mercado consumidor. E dentro desse processo, nós teremos esse avanço dessas nações. E com isso, nós vamos ter que entender que, sendo essas nações financiadas ou financiando essa colonização em busca de novos mercados consumidores, vão chegar um exato momento que eles não vão conseguir administrar esses territórios. Então, as nações vão entrar, as grandes nações vão entrar nesse processo, então vai começar a disputa por terra na África e na Ásia. No caso, essas nações vão querer expandir seu território e expandir seus negócios, então vai gerar um conflito entre essas nações. E dentro desse processo do imperialismo e neocolonialismo, nós teremos a Conferência de Berlim, que vai fazer essa divisão da África e da Ásia para poder melhor distribuir e acalmar os ânimos. Mas, como o próprio texto traz, a Itália e a Alemanha não vão ficar, entre aspas, de fora, mas só que de fora não vão ficar com a extensão territorial que tanto a Alemanha e a Itália desejavam nessa ocupação neocolonial na África e na Ásia. Então, vai gerar essa insatisfação e isso vai aumentar a tensão bastante após a Conferência de Berlim. Então, o rompimento do equilíbrio europeu vai vir com o advento da Alemanha como uma grande potência econômica, e a Alemanha vai ser alvo do algo fantástico, que no caso eles vão ter uma grande aceleração dentro desse processo de desenvolvimento. Contudo, esse desenvolvimento avançado e alguns fatores que essa Alemanha, nesse período, ela era fragmentada, na verdade, ela possuía um desmembramento por parte dos seus territórios. Então ela vai, com esse advento da industrialização na Alemanha, ela vai se unificar. Da mesma forma, vai ser a Itália. Tanto a Alemanha quanto a Itália vão se unificar, vão se tornar uma grande nação, vão unir os seus povos e tornar-se uma única nação. Esse fator da unificação, tanto da Alemanha quanto da Itália, vai gerar um fortalecimento dessas nações enquanto império, enquanto nação. E esse aceleramento da sua indústria vai fortalecer bastante as suas nações e as suas economias. Então, politicamente, em 1870, a Alemanha ela vai se unificar e vai aumentar o espaço e vai sugerir uma produção, no caso, superou a produção de aço da França, e no início do século XX já podia abalar a posição hegemônica da grande Grã-Bretanha, que é no caso da grande Inglaterra. A Alemanha, aí, após essa unificação, ela vai conseguir desequilibrar todo o fator econômico europeu. A França, a grande produtora de aço, a Inglaterra, ela sendo a maior economia, a Alemanha já está quase conseguindo superar. Mas por que a Alemanha ela se torna uma grande produtora de aço? Porque a Alemanha, em uma disputa com a França anteriormente, ela vai inserir o seu território da Alsácia-Lorena nessa disputa entre a Alemanha e a França, vai vencer a Alemanha vence a França, e
e anexa o território da Alsácia-Lorena dentro do território alemão. E a Alemanha e a Alsácia-Lorena é um território que tem as grandes jazidas de minério de ferro, e a Alemanha ela vai acelerar bastante essa produção de aço através desse território que tem esse minério de ferro, por isso que a Alemanha se torna essa grande potência industrial. As rivalidades imperialistas elas vão ocorrer entre anglo-alemã, franco-alemã e austro-rússia. A anglo-alemã, a origem dela, essa rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha, foi na competição industrial e comercial. A franco-alemã, que eu acabei de citar, na França, o antigermanismo também era muito forte devido à derrota da francesa na Guerra Franco-Prussiana e a perda da Alsácia-Lorena para a Alemanha. Então, esse território aí da Alsácia-Lorena que eu acabei de citar, ele vai ser de fundamental importância para a Alemanha superar tanto a França e a Inglaterra nessa disputa industrial e comercial. Por isso que a Alemanha, aí no início do século XX, se torna essa grande potência e vai incomodar tanto a Inglaterra quanto a França. O processo de rivalidades imperialista austro-russa, a Rússia desejava dominar o Império Turco-Otomano a fim de obter uma saída para o Mar Mediterrâneo e também colocar controlar a Península Balcânica. Como já citei esse período também, nós vamos ver que nós vamos ter dentro desse território o pan-germanismo e o pan-eslavismo. O que é isso? O pan-eslavismo e o pan-germanismo seria a Alemanha querendo unificar todas as nações germânicas de civilização germânica. A Alemanha tinha esse propósito de unificar todas essas nações, por um lado, e por outro lado, a Rússia também queria a unificação de todas as nações eslavas. E a Península Balcânica ou a região balcânica, ela é de fundamental importância, tanto para a Rússia quanto para a Alemanha e também para outras nações ali do interior da Europa, porque essa região da região balcânica, ela dá um acesso rapidamente ao mar Mediterrâneo, que liga ali a África e liga também ao Oceano Índico, pelo estreito ali. Então, esse território é bastante visado por essas nações. Dentro dessa disputa austro-russa, a Rússia ela vai dominar o Império Turco-Otomano, vai derrotar e vai conseguir um acesso ao Mediterrâneo. Mas a Alemanha também visando isso, então ela vai buscar derrotar a Rússia e então conseguir esse território também. Também durante esse período, nós teremos o nacionalismo exacerbado. Vai ser com o advento da Primeira Guerra Mundial que nós teremos o avanço desse nacionalismo dentro dessas nações, essa valorização da nação incorporado dentro dos movimentos da Primeira Guerra, aí, como a própria Alemanha, a França, a Inglaterra, devido aos revanchismos instalados nessas nações, os seus líderes vão enaltecer essa questão do nacionalismo, essa necessidade da valorização da nação, da disputa e pela luta na defesa dessa nação. O espírito nacionalista tomou conta dos países europeus envolvidos na Primeira Guerra. Os cartões postais da época expressam esse sentimento. A Alemanha mostra uma valquíria, uma figura mítica, nessa primeira imagem aí, na imagem A, e segundo, uma coroa de louros. O francês,
o B aí, invoca a participação das mulheres na guerra. Devido ali à Revolução Francesa, a mulher cobrando a igualdade e a participação na sociedade, e os movimentos feministas instalados com o advento aí da Revolução Francesa, da Segunda Revolução Industrial e essa Revolução Francesa instalada, a mulher cobrando essa participação na sociedade. Então, esses líderes dessas nações vão fazer o chamamento dessas mulheres para participar da Primeira Guerra e participar na defesa dessa nação. O pan-eslavismo, liderado pela Rússia, buscava uma saída livre para o Mediterrâneo e pregava a união de todos os povos eslavos na Europa Oriental, principalmente aqueles que se encontravam dentro do Império Austro-Húngaro. O pan-germanismo, liderado pela Alemanha, pregava a completa anexação de todos os povos germânicos da Europa Central. E vamos ter o revanchismo francês, com a derrota da França em 1870, na guerra contra a Alemanha, e os franceses foram obrigados a ceder aos alemães os territórios da Alsácia-Lorena, região rica em minérios de ferro e em carvão. A partir dessa guerra, desenvolveu-se na França um movimento de cunho nacionalista revanchista, que visava desforrar a derrota sofrida contra a Alemanha e recuperar os territórios perdidos. Então, nós vamos ter esses movimentos, que eu também já havia citado há pouco instante, que vão fortalecer esses sentimentos nacionalistas e vão enfervecer toda a população dessas nações para que fossem à guerra, a disputar esse momento único, e todos imaginavam que seria uma guerra rápida, apenas de poucos meses, e não vai ser bem assim. Aqui está um cartaz trazido pelos franceses, trazendo esse sentimento revanchismo em todos os cartazes, nos grandes jornais franceses, sempre enaltecia esse revanchismo contra os alemães nas revistas, nas escolas, sempre tinha um assunto específico sobre o revanchismo contra a Alemanha, e enaltecia que esse cidadão francês deveria lutar pela sua nação. Então, a partir daí, em torno de 1907, 1908, 1910, vão se formar os blocos rivais antes da Primeira Guerra, que no caso acabamos de citar, devido ao pan-germanismo, o pan-eslavismo e o revanchismo francês. Então, todo esse movimento vai se formar aí um pouco antes, e teremos a formação das alianças a partir desse momento. Vemos aí que a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, vai ser formada aí, que no caso a Alemanha, Itália e o Império Turco-Otomano posteriormente, mas de início nós teremos a formação da Tríplice Aliança, que é Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Então, a primeira formação da Tríplice Aliança vai ser dessas três nações. E a Tríplice Entente, sempre lembre, Tríplice Entente, Inglaterra, Reino Unido, no caso a Inglaterra, França e Rússia. Essa vai ser a primeira formação dos grupos e das alianças dentro da Primeira Guerra. A disputa que eu citei aí sobre o Império Russo, a região que eles disputam é essa região aqui, que está em vermelho. Então, tanto a Alemanha quanto
tanto quanto a Alemanha quanto a Rússia tinham interesse nesse território devido à sua disponibilidade para esse acesso ao mar Mediterrâneo. Aqui está o mar Adriático, que dá acesso ao mar Mediterrâneo, e esse território aí que vocês estão vendo acima, todo eles vai dar acesso à África, à península, para poder dar acesso ao mar Índico. Então, esse território aqui é a disputa pela dominação tanto da Alemanha quanto da Rússia. A paz armada vai ser iniciada aí um pouco antes do próprio processo. Enquanto se organizava em blocos rivais, as principais potências europeias lançaram-se em uma desenfreada corrida armamentista. Então, Alemanha, Rússia, Inglaterra, França, todas elas vão, na calada da noite, lançar de forma desenfreada na construção e na elaboração de armamentos para uma possível guerra, eles já estarem preparados para o conflito. Então, essas nações vão correr atrás de se organizar belicamente para, no caso, no acometimento da guerra, eles estarem preparados para, então, fazer os enfrentamentos. Então, essas nações também, de forma sucinta, vão mostrar que não está ocorrendo nada, mas internamente isso está sendo bem acelerado. Essas nações vão adotar o serviço militar obrigatório, no caso, vão obrigar os homens acima de 18 anos a participar desse alistamento militar, participar do exercício militar, vão criar novas armas e produzir armamento em quantidades cada vez maiores. A situação permaneceu nesse equilíbrio delicado por anos, e esse período foi denominado de paz armada. Então, por que a paz armada? Justamente por isso, eles não falavam, né, no que estavam ocorrendo, mas todos estavam se preparando para um grande conflito. A tensão era enorme. Qualquer situação que ocorresse era um motivo para acontecer a guerra. E, dentre isso, nós vamos ter as questões marroquinas, que vão ocorrer, a posição estratégica da própria região, na disputa entre a França e a Inglaterra. Em 1904, França e Inglaterra vão fazer um acordo. A França apoia os ingleses no domínio do Egito e a Inglaterra apoia o controle francês sobre o Marrocos. As reações da Alemanha vão buscar ampliar seus domínios na região. Em 1906, a Conferência de Algeriças reconheceram os interesses franceses e garantiram também os dos alemães naquele país. A Alemanha não se conformou. Em 1911, surgiram novos conflitos com a França. Para evitar a guerra, a França concedeu à Alemanha uma considerável parte do Congo francês. Então, essa tensão, esse revanchismo entre França e Alemanha, ela vai estar sempre ali evidente, vai estar sempre aí bem acalorosa. Qualquer motivo é um motivo para essas duas nações entrar em conflito. A questão balcânica, a região ali do eu citei, a região onde fica o Império Austro-Húngaro, a Bósnia, Montenegro hoje, Albânia, Sérvia, Bulgária, Romênia, e também ali a região do Estreito de Bósforo, e também o Império Turco-Otomano ali, toda essa região balcânica de interesse tanto da Alemanha quanto da Rússia, e vai ser um dos motivos aí que vai
tensionar mais ainda. Por que vai tensionar mais ainda? Porque é uma região da necessidade tanto da Rússia quanto da Alemanha dentro do seu expansionismo, de expandir seus territórios e ter a região para poder ter esse livre acesso à África e à Índia. Um dos principais focos do atrito entre as potências europeias era a Península Balcânica, onde se chocavam o nacionalismo da Sérvia, apoiada pela Rússia, e o expansionismo da Áustria, aliada pela Alemanha. Em 1908, a Áustria anexou a região da Bósnia, ferindo os interesses da Sérvia, que pretendia criar a Grande Sérvia, incorporando aquelas regiões habitadas por eslavos. Então, no caso aí da nossa amiga Rússia. Então, o estopim para o conflito vai ser o atentado em Sarajevo, na Bósnia, em 1914, especificamente no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, o herdeiro do trono austro-húngaro, como eu sempre falo nas minhas aulas, o ator de novela mexicana, Francisco Ferdinando, foi assassinado juntamente com sua esposa. O responsável pelo atentado foi um estudante serbo, Garvilho Príncipe, membro de uma organização nacionalista chamada União ou Morte, cujo braço armado era um grupo terrorista chamado Mão Negra. Este acontecimento foi o estopim para a eclosão da guerra. A Áustria ocupou a Sérvia pelo assassinato. Ele declarou guerra. A Alemanha se declarou solidária à Áustria. Por sua vez, a Rússia apoiou a Sérvia. E, finalmente, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Dava-se início ao grande conflito mundial. E, no caso, esse conflito não vai ser necessariamente uma disputa entre de início entre as grandes nações, mas como eu citei lá no início da nossa aula, isso vão ser vários motivos que vai levar ao acometimento dessa Primeira Guerra. Vem desde lá do processo imperialista, da Segunda Revolução Industrial, do aceleramento do desenvolvimento dessas nações. Isso vai gerar uma tensão entre essas nações que qualquer motivo durante esse período aí de 1889, 1890 em diante, até 1914, vão ter várias tensões entre essas nações que qualquer coisinha seria motivo para acontecer essa guerra. Aí era o território a frente de batalha dessa disputa em 1914, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente vão entrar dentro dessa disputa. As fases da guerra, dessa Primeira Guerra, nós teremos a Guerra de Movimento, que ela vai durar um período de agosto a novembro de 1914. Ela foi marcada por um intenso movimento de tropas. O plano Schlieffen da Alemanha vão concentrar suas forças militares no ataque à França para depois enfrentar a Rússia. A Alemanha, o exército invadiu a Bélgica, o que violou sua neutralidade e depois de suplantá-la, penetrou no território francês. Esse foi o pretexto para a Inglaterra declarar guerra à Alemanha. Uma ofensiva russa na frente oriental, enfrentando, obrigou o general alemão Moltke a uma divisão das forças. A França salvou-se do fulminante ataque alemão na Batalha de Marne, em 1914. Então, como eu sempre falo posteriormente nas minhas aulas de Segunda Guerra, o grande motivo das estratégias de Hitler no Tratado de Molotov
vai ser justamente esse grande embate. No caso, quando a Alemanha tem essas duas frentes de batalha e a a Alemanha vai perder o conflito justamente por ela ter duas frentes de batalha, e isso vai enfraquecer todo o exército alemão. E nas estratégias de Hitler, ele vai modificar todo essa estratégia. No caso, não vai ser uma estratégia própria da Alemanha. No caso, a Rússia, ela vai lançar sua frente para enfraquecer o exército alemão, e a Inglaterra lança outra frente. Então, vai ser um ataque simultâneo da Tríplice Entente. Não vai ser, nem tanto, uma questão da estratégia da Alemanha, da própria Alemanha. Vai sim ser uma própria estratégia da Tríplice Entente em criar essas duas frentes de batalha. Posteriormente, a segunda fase, a Guerra de Trincheiras, que ela vai durar em 1915 a 1917. Esse período vai ser um período mais extenso, enquanto na primeira fase, na Guerra de Movimento, nós vamos ter uma duração aí de 4 meses, que era o período que essas nações achavam que iriam ocorrer essa guerra. Em 4 meses eles finalizavam. Vendo isso, eles vão começar, então, a instalar as guerras de trincheiras, que ela vai de 1915 a 1917, essa estabilização das forças em luta. Passou-se a uma fase de guerra chamada de guerra de trincheiras. Que seria essa guerra de trincheiras? Tanto a Tríplice Entente quanto a Tríplice Aliança, eles vão cavar buracos no meio da linha de batalha, e esses soldados vão ficar ali instalados, sempre, ora, um avança, outro grupo avança, criando, no caso, novas trincheiras. E dentro dessas trincheiras, nesses momentos que saiu o embate entre esses dois grupos, muitos indivíduos faleciam ali, eram depositados, jogados, não tinha condições de retirar esses indivíduos daquele território, daquela região, devido ao constante ataque da oposição. Ali os indivíduos entravam em decomposição, esses indivíduos ali instalados deveriam fazer suas necessidades fisiológicas também naquele local, então vai se tornar um local insalubre, impróprio para esses soldados. Então, vai gerar uma maior mortalidade devido a esses fatores. Nesta fase, os exércitos adversários procuravam firmar suas posições com o objetivo de vencer os adversários por meio do desgaste progressivo de suas tropas. Os exércitos da Inglaterra e da França, de um lado, e o da Alemanha, de outro lado, tornaram posições em trincheiras desde o Mar do Norte até a fronteira da Suíça. Na frente oriental, o exército alemão vencia sucessivas batalhas contra o mal treinado e o mal armado exército russo. Na Ásia, porém, os japoneses venciam e se apoderavam das colônias alemãs no Oriente. As contínuas derrotas russas aceleraram a queda da autocracia czarista, culminando nas revoluções de 1917, que implantaram o governo socialista. Com o novo governo, concluiu-se um acordo de paz em separado, o Tratado de Brest-Litovsk, em 1918, oficializando a saída da Rússia da guerra. Contudo, é o nosso assunto, a nossa segunda aula, a Revolução Francesa, a Revolução Russa. Então, nesse momento da história, nós vamos ver
a saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos no conflito. Então, a Rússia sai para viver a sua própria revolução, devido a... Lembrando que a Rússia, nesse momento da história, ainda ela 80% dela ainda é camponesa, vive da área rural. Ela não tinha, não existia uma grande industrialização, apenas algumas cidades possuíam indústrias. Posteriormente, também a questão da maioria da população russa estava passando fome, então a tensão ela vai aumentar bastante na França, na Rússia, a essa questão. Então, nós vamos ter a construção de tanques e assim sucessivamente dentro desse fortalecimento da Primeira Guerra. Um dos grandes feitos vão ser justamente essa construção de grandes armamentos. No caso, nós teremos o aparecimento dos gases tóxicos, no caso, principalmente o gás mostarda, vai ser bastante utilizado nesse exato momento, dos franceses contra os alemães, a utilização de metralhadoras, granadas, todos esses grandes armamentos vão surgir nesse exato momento. Também a aviação será um grande fator de utilização e de derrota, porque as nações que vão investir nesse armamento da aviação vai ter uma grande vitória, grande êxito. No caso, os aviões eram biplanos, carregavam 3 tripulantes armados com metralhadores e bombas. Outro tipo de arma aérea era o dirigível, usado para bombardear cidades com o objetivo de abalar a moral das populações. Então, nós vamos ter vários mecanismos de avanço dentro dessa Primeira Guerra. Os outros armamentos eram lança-chamas, submarinos, encoraçados. Aí, ó, nessa imagem, são os soldados alemães usando máscaras contra o gás e operavam um canhão antiaéreo na foto aí, cerca de 1916. Aí, no caso, no início de 1917, a Alemanha decidiu adotar a guerra submarina. Qualquer navio encontrado em águas territoriais inimigas seria afundado. E vai ser um dos motivos para os Estados Unidos entrar dentro da guerra, vai ser justamente a esse fator. A Alemanha vai fundar seus navios comerciais, alguns dos seus navios comerciais, e assim vai fazer com que a Rússia, saindo desse processo, e os Estados Unidos entra dentro do conflito. No dia 7 de maio, um submarino alemão torpeou o navio de passageiros inglês da Lusitânia na costa irlandesa, provocando a morte de 1.198 pessoas, entre os quais 128 cidadãos norte-americanos, o que serviu de pretexto para a entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917, além do ataque aos navios comerciais dos Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos vai ser uma nova guerra de movimento. Os Estados Unidos vai associar aí com a Inglaterra, a Rússia, e vão lançar mais homens, e dentre esse movimento, o Brasil também vai entrar nesse conflito ao lado dos Estados Unidos. Então, vão ser encorajados pelos Estados Unidos a entrar no conflito. Então, a Tríplice Entente ganha mais aliados. Então, após esse acometimento contra os navios estadunidenses, nós teremos a entrada de Cuba no conflito, a Grécia também vai entrar no conflito, a Libéria, a China, o Brasil, no caso, contra a Alemanha,
os Estados Unidos, a Panamá, e assim sucessivamente nós vamos ter várias movimentações aí durante nessa nova fase a partir de 1917. Em virtude da paz selada com os russos, os alemães deslocaram suas tropas para a frente ocidental e lançaram uma poderosa ofensiva apoiada pela aviação e pela artilharia pesada do início de 1918. Recomeçava a guerra de movimento. Mas os países da Entente conseguiram reagir e vencer as forças alemãs na Segunda Batalha de Marne. Assim, a graça superioridade comunitária dos aliados, paulatinamente, as potências centrais foram sendo derrotadas. Em novembro de 1918, o próprio Kaiser Guilherme II renunciava, refugiando-se na Holanda, um novo governo social-democrata da Alemanha e assinou o Armistício de Copenhague, finalizando a Primeira Guerra. Então, após a saída de Guilherme II na Alemanha, e, no caso, instalando-se a República aí na Alemanha, devido à saída do Kaiser Guilherme II, vai, então, enfraquecer a Alemanha dentro da guerra. Então, a Alemanha ela é declarada derrotada, porque o novo governo, a nova república, ela vai sair da guerra e vai se autodeclarar derrotada. Então, vai, a partir desse momento, se instalar os tratados entre essas nações. Então, os tratados vão se instaurar a partir desse exato momento, com a após essa saída da Alemanha do conflito, nós teremos, então, essa organização dos tratados, que vão ocorrer a partir da saída. Então, o encerramento oficial do conflito armado vai ocorrer na França, em 1919, quando os países vitoriosos vão se reunir e, dentro do Palácio de Versalhes, vão definir o mundo pós-guerra, tendo a liderança de Woodrow Wilson, dos Estados Unidos, Lord George, da Inglaterra, e o George Clemenceau da França. Então, esses grandes líderes vão se reunir, vão definir os territórios, a divisão dos territórios, como que vai ser aplicado as multas às nações perdedoras, que vão ser definidas como as grandes estimuladoras do conflito. Então, dentro dessa fase, a paz com a Alemanha foi definida no Tratado de Versalhes, assinado na Sala de Espelhos em junho de 1919. Considerada ocupada pela guerra, a Alemanha sofreu retaliações e foi obrigada a pagar pesadas indenizações aos países vitoriosos. Dentre as determinações impostas aos alemães, destacam-se a devolução da Alsácia-Lorena à França, a perda de todas as suas colônias na África, a entrega de uma faixa de terra à Polônia, dando-lhe acesso ao mar por um corredor até ao porto de Gdansk, transformando um porto livre, em uma indenização aos vitoriosos de uma quantia aproximada de 33 bilhões de dólares, a redução do exército a um máximo de 100 mil homens, a extinção da força aérea, além da entrega de navios e submarinos, entre outros bens, aos vencedores. Todos esses motivos aqui vão ser utilizados como pretexto
por Hitler posteriormente. No mesmo ano, com a Áustria, os aliados assinaram o Tratado de Saint-Germain, que desmembrou o Império Austro-Húngaro, retirando a saída para o mar da Áustria e forçando a reconhecer a independência da Polônia, Tchecoslováquia, da Hungria e da Iugoslávia. Com a Hungria foi assinado o Tratado de Trianon, com a Bulgária de Nieli e com a Turquia o do Sèvres, entre este último reforçando, por último, o tratado bem mais tarde, de Lausanne, em 1923, devido à reação turca às imposições dos sérvios. O Tratado de Paz imposto aos derrotados, especialmente o de Versalhes, semearam o espírito de revanchismo, descontentamento que iria desembocar 20 anos mais tarde, a Segunda Guerra Mundial. Como eu sempre falo, as arestas não foram aparadas totalmente, então vão servir para pretexto da Segunda Guerra. Então, as principais consequências da Primeira Guerra será um saldo trágico de 13 milhões de mortos e 20 milhões de mutilados, a criação das Ligas das Nações. Essa Liga das Nações será a base para a criação da Organização Mundial das Nações. Mas a Liga das Nações ela vai ser a base, não é ainda a ONU. Aqui é apenas a Liga das Nações, com sede em Genebra, com a função de garantir a paz internacional. Já nasceu enfraquecida, pois faltava ali legitimidade. Não participavam desse organismo a Alemanha, derrotada, a Rússia como governo comunista e os Estados Unidos descontentes com muitas das decisões tomadas em Versalhes. A ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência mundial também vai ser uma das consequências, porque os Estados Unidos vai financiar todas essas nações aí destroçadas, com a perda financeira, com uma questão da própria resolução dos seus territórios, o aparecimento dos regimes políticos autoritários como o nazismo e fascismo durante esse período. Então, aqui é o território após a Primeira Guerra, divisão política, como que vai ficar a Europa pós-Primeira Guerra. Então, finalizamos aqui essa primeira aula do conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Então, o primeiro conteúdo se encerra aqui e vamos já agora para o nosso segundo conteúdo.